Em várias culturas e religiões, existem registros de pessoas que estiveram à beira da morte, ou mesmo foram até dadas como mortas por alguns minutos, e que após se recuperarem relataram coisas que intrigam e chocam até os mais céticos dos cientistas. São as chamadas experiências de quase morte, também conhecido como EQM, um fenômeno em que, por alguns momentos, o indivíduo fica entre o mundo material e o espiritual, retornando ao seu corpo de origem logo depois. Esse fenômeno extracorpóreo ocorre geralmente em casos de cirurgias muito delicadas, em que o paciente fica vivo, digamos que por um fio, ou é considerado oficialmente morto por alguns instantes, em que o coração para de bater. Ao recobrar a consciência, a pessoa é capaz de descrever com clareza e precisão tudo o que se passou ao seu redor, enquanto a cirurgia era realizada, uma vez que este estava totalmente anestesiado e inconsciente, ou pode contar detalhes totalmente impressionantes de sensações e imagens do mundo do outro lado. Vamos conhecer a história de um neurocirurgião, onde ele narra em seu livro a sua experiência de quase morte e garante que o paraíso realmente existe. Este teólogo e neurologista comentou num relato que foi destaque em revistas internacionais há algum tempo atrás, com o respaldo científico do professor de Harvard, que é o neurocirurgião Eben Alexander, afirma que o paraíso existe. A declaração estampada na capa da revista The Newsweek de 7 de outubro, uma das principais revistas semanais dos Estados Unidos, ganhou repercussão nos últimos dias. Não se trata de uma descoberta científica, mas de uma experiência pessoal do cientista. Alexander foi levado ao hospital em uma manhã de 2008, porque tinha acordado com muita dor de cabeça. Foi diagnosticado com meningite bacteriana. A bactéria estava instalada no cérebro e sua chance de sobrevida era quase zero. Em coma e desenganado pelos médicos, ele acordou uma semana depois totalmente consciente e convencido de que esteve no paraíso. A descrição até que remete a uma viagem alucinógena, mas vinda de um especialista em cérebro de reconhecida carreira acadêmica, ganha contornos alucinantemente intrigantes. Será mesmo verdade que o paraíso existe? E seria possível experimentar o paraíso? O médico conta que estava em cima de nuvens rosadas, que contrastavam com um céu azul escuro, por onde cruzavam seres transparentes. Não seriam nem anjos, nem pássaros, mas uma forma superior. Ele sentia como se estivesse naquele lugar há muito tempo, e não tinha nenhuma memória de sua vida terrena. O cientista ainda descreveu que os sentidos se confundiam. É como se fosse uma chuva, que você sente ela, mas ela não te molha. O cientista também continuou dizendo que uma mulher de olhos azuis o acompanhava, calada, em cima de uma asa de borboleta. Segundo ele, a tal mulher nem precisava falar. Se ela te olhasse daquele jeito por 5 segundos, sua vida inteira até aquele momento já teria valido a pena. A mulher de olhar arrebatador, que não era de amizade nem de sedução, mas algo inédito para os olhos mundanos, disse que ele era muito amado e que iria lhe mostrar muita coisa por lá, mas eventualmente ele poderia voltar. E ele voltou para contar tudo em um livro que chegou às livrarias norte-americanas no dia 23 de outubro. Mas será que isso realmente foi uma experiência fora do corpo ou só uma alucinação? De acordo com o neurologista Roberto Rossato, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, relatos como o do professor de Harvard são raros. A sensação de vazio, de ausência de memória de atividades anteriores é mais comum entre pacientes que voltam do coma. O médico explica que a meningite bacteriana, causa do coma de Alexander, afeta o córtex cerebral, que é responsável por funções como pensamento, visão e movimento. Uma disfunção ocasionada pela doença pode fazer com que o cérebro produza alucinações após o tratamento, esclarece Rossato. Do ponto de vista teológico, o paraíso é uma dimensão supratemporal e supraespacial, uma vida onde o tempo e espaço não existem mais,
e não há memória da vida na Terra. Assim, seria impossível ir e voltar, afirma o padre José Roque Jangles, um teólogo e professor de bioética da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Há relatos anteriores de que a pessoa vê uma luz, mas volta. No entanto, ver de longe é totalmente diferente de experimentar. Não há como ter uma experiência empírica do paraíso. Por isso, sua experiência não pode ser comprovada por meio da ciência, comenta Jangles. Para o padre, esse tipo de relato manifesta uma visão positiva da morte, uma luz. Porém, o que há depois dela é um mistério também para os que creem no paraíso. Se por um lado acreditamos que há outro tipo de vida após a morte, por outro não sabemos exatamente o que ela é. Obrigado por assistirem o vídeo. Se gostou, deixe aqui o seu like. E não saiam do canal sem antes se inscrever. Obrigado e até já!